Boa tarde, estamos iniciando mais uma aula de hoje. Nós vamos trabalhar os sons nasais M, N e TIL. Olá! Hoje vamos aprender sobre os sons nasais. É um conteúdo novo, mas vocês vão ver mais adiante que vocês já conhecem todas essas palavrinhas. Mas o que são sons nasais? Nasais, te lembra o quê? Essa palavrinha. Nasais, lembra nasal, que lembra nariz. Sons nasais são sons que saem pelo nosso nariz. Vamos ver o que isso tem a ver. Sons que saem do nosso nariz tem a ver com as palavrinhas que nós vamos trabalhar. Sons nasais são sons de palavras que, quando falamos, o som sai pela boca e nariz. E você já conhece esses sons. Quer ver como você já conhece? Eles podem ser representados por vogal mais M, vogal mais N ou vogal mais TIL. Isso dentro da palavrinha. Então, quando a gente fala essa palavra, o som dela sai pela boca e pelo nariz. Por isso, o nome som nasal. Leia as palavras com atenção. Canto, campo, imã. Canto, campo, imã. Observe que todas essas palavras possuem o mesmo som nasal. Mesmo que elas sejam escritas de forma diferente, elas têm o mesmo som. Ali nós temos AM no canto, AM no campo e AITIL no imã. A prof falou ali que era vogal mais N, vogal mais M e TIL. É isso que eu quis dizer. Estão aí nessas palavras. E por que o som é nasal? Ele sai pela boca e pelo nariz. Tenta uma coisa. Tapa o seu nariz e fala essas três palavras. E depois fala elas com o nariz destampado. Olha só, eu vou fazer. Vou tampar o meu nariz e vou falar as três palavras. Canto, campo, imã. Olha como elas saíram estranho, porque a gente só usou o som da nossa boca, a gente não usou o som do nosso nariz. Por isso ela é uma palavra nasal, porque ela sai boca e nariz. Agora vamos falar ela sem tapar o nosso nariz. Canto, campo, imã. Olha como ela tem um som diferente. Professora, mas toda palavra que eu falar vai ter som diferente se eu tampar o meu nariz. Mas não vai ter uma diferença tão grande. Por exemplo, eu vou ler a frase que está ali em cima. Prestem atenção que a gente tem som nasal no com e no atenção. Olha só. Vou tampar o meu nariz e vou ler. Leia as palavras. Tô com o nariz tampado. E saiu perfeitamente. Agora eu vou ler o resto com o nariz tampado. Com atenção. Vocês viram como o com, o em e o ão ficam com som diferente se a gente não usar o som que sai do nariz? Interessante, não é mesmo? Tentem aí em casa tampar o nariz de vocês e ler as frases, para vocês verem como vocês vão saber certinho onde está o som nasal. A maioria dessas palavras você já conhece, pois já estudamos o uso de M e N depois da vogal. E sabemos a regrinha. Lembra que a gente trabalhou lá a historinha do seu alfabeto, que antes de P e B a gente só usa o M, e também a gente trabalhou várias atividades sobre N e sobre M. Então, a gente já conhece a regra, a gente já trabalhou isso. Antes da letra P e B, só M eu posso escrever.
Ali embaixo a gente tem um exemplo. Tambor e compra. Então, eu vou usar M quando estiverem as outras consoantes e eu vou usar M quando for a consoante P e a consoante B. Agora, você sabe que o tio também possui esse som nasal. Agora, a gente sabe que o tio ele tem o mesmo som nasal, né? Como se fosse o AN ou o AM. Aqui nós temos exemplos só com tio. Maçã, vilã, manhã. Tem o mesmo som se elas tivessem, como se elas tivessem sido escritas por AN ou AM, mas elas têm tio. Aqui nós temos uma lista com palavrinhas com M, N e tio, e a prof vai ler junto com vocês todas elas. Vamos ali na lista das palavrinhas com M, que é a primeira listinha ali. Vamos lá. Prestem atenção que quando o M está no meio, sempre vai ser antes de P e B. Vamos lá. Bambu, samba, tampa, vampiro, empada, dezembro, ombro, tombo. Agora são as palavras em que o M está no final. Ontem, viagem, atum. Essas são as palavrinhas de exemplo com som nasal com M. Agora nós vamos para as palavrinhas com N. Prestem atenção que antes do N são todas consoantes diferentes. Dança, lente, tintura, manta, cintura, anjo, panda, laranja. Agora as palavrinhas que nós usamos o N lá no final. Pólen, hífen, abdômen. Agora vamos ler as palavrinhas que usam o tio. Botão, mãe, mão, balão, talão, mão, macarrão, violão, coração, aptidão e mamão. São todas palavras com som nasal. E agora vocês já sabem, se vocês tiverem dúvida se essa palavrinha tem som nasal ou não, é só tampar o teu nariz que você vai ver. Se for uma palavrinha com som nasal, a palavra ela vai ser diferente e você vai sentir o seu nariz vibrar quando você falar ela. E se for uma palavrinha que não tem som nasal, ela vai sair perfeitamente e você não vai sentir ali o seu nariz vibrar. Vamos pro próximo. Agora vamos fazer as atividades. Agora que a gente já aprendeu o conteúdo, se você ainda está com dúvida, volta e assiste o comecinho do vídeo. Dentista. Aqui é um textinho sobre o dentista e sobre as palavrinhas com som nasal. O prof vai ler aqui junto com vocês, acompanhem na folhinha de vocês. Dentista é aonde os dentes têm de ir quando estão doendo. Então, eles passam de dentes a doentes. Como os dentes não sabem ir sozinhos ao dentista, a gente tem de ir com eles. Todo mundo fica de boca aberta diante do dentista. Acho que é para poder berrar mais alto. Se não fosse o dentista, a gente ficava banguela para sempre, como elefante de circo. Prestem atenção nesse textinho, nós temos muitas palavrinhas com som nasal, com vogal mais N, vogal mais M e tio. Olha ali, dentista, aonde, passam, então, não, sabem. São muitas palavrinhas, por isso que a professora escolheu esse texto. Tem várias palavras com som nasal. Agora, vocês vão fazer o quê? Pintar de azul as palavras com vogal mais N. Vocês vão pegar o lápis de cor azul e vão pintar as palavrinhas que tem som nasal, vogal mais N. Por exemplo, dente.
dentista. D vermelho, as palavras com vogal mais M, que tem som nasal. Por exemplo, passam. Passam, tem vogal mais M e é som nasal. E de verde, as com tio. Ali nós temos a palavra não, né? E outras palavras também que tem tio. Então, vocês vão pintar de verde. Marque um X nas palavras que têm o mesmo som nasal da palavra maçã. Então, qual é o som nasal da palavra maçã? É o an, né? Esse é o som nasal dela, ó. Se a gente tampar o nosso nariz, maçã, san. A gente sente que o an vibra nosso nariz e também sai diferente o som quando a gente fala. Então, o som nasal da palavra maçã é an. A gente vai fazer um X nas palavras que têm o mesmo som nasal. Romã, samba, mapa, cantor, nariz, cãibra, compõe, descanso, tampa. Então, vocês vão fazer um X na palavrinha que tem esse som de an. Pode ser AM, com AN ou com tio. A prof quer que vocês saibam qual é a palavrinha que tem o som de an. Não interessa como ela está sendo escrita. Por exemplo, romã, samba, cantor, cãibra e tampa, descanso. Tem esse an. Já as palavrinhas mapa, nariz e compõe não tem esse som de an. Então, vocês não vão fazer um X nessas três, tá? Vamos para a próxima. Observe as palavras e acrescente M ou N. Aqui é uma atividadezinha de revisão, já que a gente já trabalhou bastante isso, e vocês vão colocar M ou N. Qual é a regra? Antes de P e B, só M posso escrever. Então, vocês vão observar qual a palavra que está antes, ali onde vocês vão escrever, vocês vão ver se for B ou P é M, se for outra consoante é N. Nós temos aqui as palavras tambor, banco, samba, campo, limpo, bambolê, merenda, laranja, bambuzal, temporal, lombo e mundo. Leia este trecho de um trava-língua. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. É um trava-língua, é pra gente falar rapidinho, né? O som nasal que mais se repete é o em. Olha só, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. Então, a gente vê que repete bastante o som nasal em. Assinale a palavra abaixo que possui o mesmo som nasal. Aqui vocês vão assinalar a palavra que tem o mesmo som de em. Aqui nós temos a palavra pandeiro, enxada, onça, imã. Lembrem que não precisa ser escrito com E e M, como as palavras tempo e tem ali em cima. Pode ser com tio ou N, a professora não quer que seja a mesma palavra escrita da mesma forma. A professora quer que vocês assinalem a palavra que tem o mesmo som nasal, esse em, certo? Circule a palavra que não tem o mesmo som nasal do resto do grupo. Prestem atenção que aqui vocês vão assinalar o que não tem o mesmo som. Ó, letra A. Onça, compra, tonto, pelicano, ponte. Qual desses aí não tem o som de on? Vocês vão circular. Letra B. Sunga, dumbo, umbigo, presunto, muleta. Vocês vão circular qual a palavrinha que não tem esse som de
Letra C. Planta, rampa, maçã, comadre, onda. Aqui vocês vão também circular a palavra que não tem o som nasal. Aqui vocês vão prestar atenção que tem duas palavras nessa letra C, que não tem o som de an. Tem duas palavrinhas, não é uma só. Letra D. Pente, sempre, emprego, dente, caneta. Qual delas que não tem esse som de em? Vocês vão também circular. Encerramos mais um vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque era um conteúdo novo, era uma explicaçãozinha que precisava ser um pouquinho mais extensa mesmo, né? Mas nós encerramos o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Estou orgulhosa de você. Até a próxima aula. Tchau, tchau!